Beleza, hoje nós vamos dar continuidade com distúrbios hidroeletrolíticos, mas falando agora do distúrbio do potássio, que é extremamente importante. Vamos lá. O que é um valor considerado dentro dos parâmetros da normalidade para o potássio? 3,5 a 5 mEq por litro. Como é que eu faço o diagnóstico de hipercalemia? Lembrando que para você diagnosticar o excesso de sódio, você tem que, obviamente, fazer um exame que possa coletar sangue e, nessa coleta, fazer a dosagem do potássio. Então, como é que eu falo para o potássio alto? Hipercalemia. Como é que eu falo para o potássio baixo? Hipocalemia. Então, calemia é o sufixo aqui importante para a gente não confundir com natremia ou com hipercalcemia. Como é que você faz o diagnóstico então de hipercalemia ou hipocalemia? Quadro clínico associado ao laboratório. Você não vai chegar dosando, vai retirar, fazer coleta de sangue e fazer teste em todo mundo, não. Basicamente quadro clínico. Quando é que você acaba diagnosticando uma hipercalemia, uma hipocalemia só pelo laboratório? Quando você está diante de outras etiologias que acabam ali repercutindo nos níveis de potássio. Então, quadro clínico e laboratório. Qual é o quadro clínico desse paciente com hiper ou hipocalemia? Eles não são tão diferentes, eles costumam ser semelhantes. Por exemplo, tanto a hiper quanto a hipocalemia, eles têm sintomas inespecíficos, são sintomas constitucionais, podem causar dinamia, por exemplo, mal-estar geral, podem causar sintomas neurológicos, como a reflexia, inclusive paralisia muscular de um músculo muito importante para a nossa mecânica respiratória, o diafragma. Se ele causar paralisia tanto a hiper quanto a hipo, pode gerar insuficiência respiratória. É importante, então, a gente lembrar em pacientes que se encontram, que vão procurar atendimento e que acabam sendo você acaba diagnosticando logo de cara a insuficiência respiratória, é interessante você também pensar em hiper ou hipocalemia. E distúrbio hidroeletrolítico vale a pena ser lembrado. Uma coisa que pode chamar a atenção aqui também são as arritmias causadas tanto pela hipo quanto pela hipercalemia. E o interessante é que no eletrocardiograma a gente diferencia o que é hipo e o que é hiper. Eletro sempre vai estar alterado? Nem sempre, mas se tiver ele pode nos apontar a diferença entre hipo e hiper sem necessariamente fazer uso de laboratório. Às vezes você está num local em que você não tem como dosar, fazer exame de sangue, mas você tem um simples eletrocardiograma que vai contribuir, por exemplo, caso haja alteração eletrocardiográfica, dizer se é uma hiper ou uma hipocalemia. O que é que uma hipercalemia faz? Apiculamento de onda T e achatamento de onda P. A hipocalemia faz o contrário, só que a hipocalemia ela tem um aditivo, que ela causa uma depressão do segmento ST. Basicamente, de quadro clínico é isso. Então, quadro clínico laboratório, fiz o diagnóstico de hipo ou hipercalemia. O que é que eu tenho que fazer? Conduta emergencial. Na minha conduta para um paciente que se encontra com hipercalemia, eu tenho três objetivos. Ou eu posso pensar em estabilizar a membrana miocárdica. Por que membrana miocárdica? Lembra que muito potássio pode alterar a contratilidade do meu coração, pode gerar arritmia. Então, o objetivo, quando eu estou diante de uma arritmia causada por hipercalemia, é gerar estabilização logo dessa membrana miocárdica para que ele não possa ter, por exemplo, uma piora ou continuidade do quadro, ou até morte, no caso, até morte súbita. Então, eu tenho que focar na estabilização da membrana miocárdica. Com o que eu faço? Gluconato de cálcio, vou falar daqui a pouco. A outra possibilidade é o realocar o potássio. Lembra que o sódio está muito presente fora e o potássio é muito presente dentro. Então, se eu tenho excesso de potássio fora da célula, que não é o normal, eu posso realocar para o meio intracelular. Qual é a desvantagem de realocar potássio para o meio intracelular? É que ele
esconde o potássio. O potássio continua alto, mas se tu for dosar de novo e vier baixo, é porque ele entrou na célula, mas ele continua alto, tu só não tá vendo. E a estabilização da membrana miocárdica não altera o valor do potássio. Como é que tu sabe que tu estabilizou a membrana? O paciente tem melhora clínica do que ele estava apresentando, mas principalmente ele apresenta uma alteração eletrocardiográfica, ou seja, estava com apiculamento, agora não está. E o objetivo a terceira possibilidade que eu posso usar é excreção do potássio. Como é que eu faço isso? Existem as formas também de eu fazer a excreção, que é a forma eficaz. Só que ela não é imediata, no caso, exceto a diálise, que não está presente em muitos locais. Então vamos lá. Com o que eu faço estabilização da membrana miocárdica? Gluconato de cálcio 10%. Eu pego de uma a duas ampolas e vou diluir em 100 ml de soro glicosado a 5%. E quando eu falo em realocar potássio no intracelular, eu posso utilizar de três alternativas. Bicarbonato de sódio 8,4%, posso fazer 5 ml EV. Solução polarizante, o que é solução polarizante? É insulina regular mais soro glicosado a 50%. Eu posso pegar 10 unidades de insulina regular e 100 ml de soro glicosado fazer EV. E o beta-2 agonista, ele também é importante, ele pode ser utilizado. Salbutamol, que é o Berotec 10 gotas, mais 3 a 5 ml de em soro fisiológico a 0,9% para fazer nebulização. Tomar cuidado que paciente com arritmia poderosa aqui, se eu fizer beta-2 agonista, eu vou piorar o quadro dele. Lembra que existem contraindicações no uso de broncodilatadores, né? Então tu não pode fazer, por exemplo, no paciente que já está uma taquiarritmia bem acentuada. Então tomar cuidado com isso. E paciente que para excretar potássio, o que eu posso fazer? Furosemida de cara, 2 ampolas EV. Ela tem uma durabilidade de 1 hora, tu pode repetir com 1 hora. Fludrocortisona também posso fazer via oral e o Sorcal de 1 a 2 envelopes, diluir em 100 ml de água via oral. A fludrocortisona com Sorcal, em lugares mais distantes, podem ter. A furosemida, a vantagem dela é que ela é EV, ela tem uma eficácia melhor, ela age mais rápido. E a medida que é melhor, que é padrão ouro, é a diálise, que tem ação imediata. Porém, muitos locais não tem. Beleza, fiz a correção emergencial. Ah, tá. Antes de entrar na correção emergencial da hipercalemia e da hipo, é importante falar da hipocalemia. Na hipo, eu preciso do valor do potássio. Se tiver acima de 3, tem que fazer via oral. Se tiver abaixo de 3, tem que fazer EV, porque eu tô diante de um paciente mais grave do que aquele que tem um valor de potássio acima de 3. Então, potássio acima de 3, Posso fazer KCl xarope 6% de 10 a 20 ml de 6 em 6 horas ou de 8 em 8. O KCl comprimido, 1 ou 2 comprimidos de 6 em 6 horas ou de 8 em 8. E quando tiver abaixo de 3, tem que fazer KCl 10%, que é o cloreto de potássio, 10%, EV. Ou eu posso, se eu for via periférica, eu posso fazer uma ampola mais 490 ml de soro fisiológico 0,9% EV em 60 minutos. Se for central, eu diminuo 10 do soro fisiológico e dou mais uma ampola. A via central ela consegue suportar mais, vamos dizer, o potássio. Tá, fiz a correção emergencial, que foi isso que eu apresentei. Eu tenho que dosar o meu potássio de 6 em 6 horas para adotar se melhorou, se piorou, como é que ele tá. Beleza? Lembras que esses 6 em 6 horas vale também lá para o sódio. Importante esse esquema aqui, que é a ação da aldosterona. A aldosterona, o que ela faz? Ela estimula os canais de sódio no túbulo coletor e os canais de sódio e potássio. Então, o sódio que está saindo entra na célula e o potássio que está no meio do plasma, no sangue, ele entra para cá, por conta desse canal. Aí o sódio, então, ele é reabsorvido e o potássio sai. Então, inibição da aldosterona gera hiperemia. Então, lembra que tu não pode usar nunca um aldactone da vida para um paciente que está diante de uma hipercalemia. Não faz sentido. Por isso que o aldactone pode ser lembrado como alternativo nos pacientes que têm lá uma hipernatremia.
porque então evitaria de reabsorver. É isso. Obrigado.